Gente, boa tarde, tudo bem? Vou recomeçar agora. Para mim é uma honra, um prazer verdadeiro, uma felicidade estar aqui na Defensoria Pública do Estado da Bahia, instituição que eu respeito demais e que é respeitada também, pelo menos pelas pessoas, muito respeitada pelas pessoas que são da minha geração. É um reconhecimento que hoje a Defensoria tem e vem crescendo, é um reconhecimento essencial. E por isso, quando o SES, eu não sei exatamente qual é a ligação do SES com a Defensoria, me fez esse convite, eu fiquei muito realizado, porque eu falei assim, bom, se eu posso falar para os defensores, é algo assim que eu nunca pensei na minha vida. Eu falei, pô, eu queria ser professor de graduação ali, quem sabe ajudar alguns meninos formandos, etc. Tal, conversar com vocês que estão no dia a dia é algo muito mais interessante para mim. Enfim, meu nome é João Liberato Filho, eu sou professor de processo civil de algumas casas aqui de Salvador, graduação na Rui Barbosa, pós-graduação em alguns locais, sou mestre em Direito Público pela UFBA, pós-graduado em Processo Civil pela Bahia de Direito, enfim, atuo também na advocacia militante privada, sempre na área de processo civil, com algum foco ali no consumidor, algum foco no ramo imobiliário, mas principalmente na área de família. Então pode ser que tenhamos assim um bom diálogo em algumas questões de família, talvez alguma coisa de processo coletivo também. Todo mundo, né? Sensacional, muito bom. Eu vou me habituar a usar o microfone, eu não costumo usar, eu prefiro ficar no gogó gritando, mas como tem a transmissão, eu vou me habituar com isso aqui. Só para a gente não perder muito tempo, aqui estão os meus contatos, tá? Tem um e-mail que eu respondo diariamente. Como eu trabalho com concurso, eu tenho que olhar todo dia, porque o pessoal fica ali tirando dúvida, etc. E para vocês eu posso dar também, logicamente, uma atenção especial. Instagram, Facebook, se quiserem um contato diferente, eu também coloco conteúdos interessantes em matéria de processo civil. O nosso tema de hoje é um tema, assim, interessantíssimo, um tema da prática do nosso dia a dia de uma forma, assim, incontestável. Quem trabalha com jurisdição civil trabalha com tutelas provisórias e o novo Código de Processo Civil trouxe um ordenamento um tanto diferente em relação, um sistema processual um tanto diferente em relação ao Código de 73, que tinha lá as previsões específicas em termos de tutela provisória, apesar de não ter esse nome, tutela provisória, a gente chamava, assim, grosseiramente, de liminares ou tutelas antecipadas, ou então cautelares típicas, não era assim? Então, a gente mudou um pouquinho esse sistema, o sistema foi um pouco alterado e está melhor do que era antes, ok? Antes de eu entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Eu vou disponibilizar esse conteúdo, dar os slides, vou disponibilizar também uma parte escrita, provavelmente ainda hoje. Então, se vocês não pegarem alguma coisa que eu esteja falando, porventura, depois vocês conseguem fazer a complementação, tá bom? Vamos para frente. Bom, para começar a falar sobre as tutelas provisórias, eu preciso só traçar um pequeno paralelo com o CPC de 73. No CPC de 73, como eu falei, nós já tínhamos previsões de tutelas provisórias, só que a previsão mais marcante e talvez a mais confusa que existia no CPC de 73 era a das cautelares típicas. Lembram das cautelares típicas? Arresto, sequestro, arrolamento, busca e apreensão. Pois é, essas cautelares típicas, cautelares autônomas, que eram um procedimento antecedente, autônomo, já não existem mais, ok? Elas até existem num rol exemplificativo de tutelas provisórias, de urgência, cautelares, mas elas não são mais aquelas cautelares típicas como havia no CPC passado, com um procedimento específico, para um direito material específico. Às vezes fazer diferenciação era um tanto complicado. Bom, mas qual a cautelar que eu vou usar nesse processo? Hoje em dia, o CPC ele foi pensado de uma maneira que visa unificar o procedimento das cautelares. Unificar o procedimento das cautelares e unificar o procedimento das tutelas antecipadas. Tudo agora é tutela provisória, um grande gênero. Abaixo das tutelas provisórias, nós temos as tutelas de urgência e de evidência. Dentro das tutelas de urgência, nós temos as antecipadas e as cautelares. E lá na tutela de evidência, artigo 311. É mais ou menos esse macro, essa imagem que nós temos que organizar. Ok? Então, para mim, o CPC trouxe uma previsão que significou verdadeiro avanço. Ok?
Por que um avanço? Porque o mecanismo parece estar mais simples. A nossa pedrinha no sapato, o nosso problema aqui não é o regramento geral das tutelas provisórias. O nosso problema aqui são as tutelas requeridas em caráter antecedente, ok? Que nós veremos um pouquinho mais adiante, que aí sim tem um procedimento específico, as tutelas cautelares, as tutelas antecedentes, tem lá a questão da estabilização, que alcança umas, não alcança outras, nós já vamos chegar nisso aí, ok? Então, na lógica das tutelas provisórias de urgência ou de evidência, dentro das de urgência, cautelares ou antecipadas, como já era lá no artigo 273, salvo engano, do 173, agora nós temos essa previsão no artigo 294 e seguintes. Como a regulamentação, e quando eu digo regulamentação, eu estou me referindo ao posicionamento firme dos tribunais e da doutrina sobre o CPC, ainda não está tão bem feita, como essa regulamentação ainda está encaminhando, agora que os tribunais superiores estão aquecendo, estão começando a publicar mais questões sobre o CPC, mais posicionamentos. Agora a gente pode falar que esquecemos a questão do novo CPC. O CPC deixou de ser novo agora. Agora a gente está começando a trabalhar com mais calma. Mas como esse processo é lento e está começando a acontecer agora, a gente se atrela muito à letra de lei ainda. Ok? Por isso que eu fiz questão de colocar aqui todos os artigos de lei, alguns eu vou ler, outros não. Mas todos estão aqui no slide e a gente vai dialogando sobre isso. Então está ali, 294 é o primeiro artigo que versa sobre tutela provisória, e ele fala, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Ok? Sem entrar ainda no mérito das tutelas de evidência, mas querendo fazer uma breve diferenciação, que eu tenho certeza que vocês já sabem até melhor que eu, do que seriam as tutelas antecipadas ou cautelares. Eu não vou ficar falando esse textão o tempo todo, mas tutelas provisórias de urgência, antecipadas ou cautelares. Ok? Vamos lá. As tutelas provisórias de urgência antecipadas são aquelas que visam apenas trazer de um momento futuro para o agora uma tutela final, né? O bem da vida que eu almejo, o provimento jurisdicional que eu almejo, ele pode levar um tempão para acontecer. Nós sabemos, principalmente em termos de justiça comum, como é aqui que a banda toca. Então vamos lá, eu vou esperar 10, 12 anos para conseguir um provimento jurisdicional final, 2, 3, 4 anos que seja, não. Eu posso trazer isso de lá do momento final do processo para o agora, desde que eu preencha alguns requisitos. Isso é a tutela provisória de urgência antecipada. Ela é satisfativa. Ela, em muito, se confunde com o provimento final. A mesma coisa que eu peço lá ao final, eu peço só que para o agora. Né? Exemplo disso, vamos lá, muito comum, negativação indevida. Tire logo o meu nome do cadastro desabonador, tire logo o meu nome do Serasa, né? Enquanto a gente discute aqui a existência e inexistência do débito, a validade ou não, algum vício formal no título que formou e etc. Tal. Outro exemplo muito clássico, muito usual, principalmente em sede de juizados, plano de saúde, né? Consiga para o agora a cirurgia, já que o contrato prevê a cobertura integral. Ou então, abaixe agora, quer dizer, evite o aumento abusivo que o plano de saúde tenta me impor, enquanto a gente discute se de fato seria cabível ou não. Ok? Então, falando em tutela provisória de urgência antecipada, a gente tem que pensar satisfativa, antecipa o que viria ao final por agora. Com relação às tutelas provisórias de urgência cautelares, elas têm uma natureza absolutamente diversa. Essas tutelas provisórias de urgência cautelares, como o próprio nome fala, elas visam acautelar o objeto final. Elas não se confundem com o pedido final. Elas visam, na verdade, assegurar que, num eventual provimento jurisdicional que me seja favorável ao final do processo, eu esteja resguardado quanto à efetividade da medida. Então, exemplo clássico, ação de divórcio. Tudo bem que nas relações de família isso é um tanto mais delicado por conta de confusão patrimonial, por conta de necessidade de outorga marital, etc. Mas vamos pensar aqui no caso típico do canalha, me perdoem por dar esse exemplo, mas o caso típico do canalha que está com o patrimônio todo em nome dele e que para frustrar a eventual partilha de bens ao final ele começa a dilapidar o patrimônio. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que requerer o acautelamento do objeto. Qual objeto litigioso?
os bens do casal, certo? Para garantir que, ao final, em eventual partilha dos bens do casal, exista patrimônio. Se eu não acautelar o objeto agora, o cara vai dilapidando o patrimônio, dilapidando, vai chegar um momento que ele até vai ter uma sentença desfavorável, mas nós não vamos conseguir efetivar o direito, porque ele se tornou insolvente, pelo menos formalmente. Então, totalmente diferente, não é a mesma coisa do requerimento final. Na verdade, eu não estou antecipando, eu estou assegurando agora, através de um outro ato, aquele provimento final. Ok? Então, é completamente diferente uma tutela provisória de urgência antecipada de uma tutela provisória de urgência cautelar. Uma é satisfativa, antecipada, eu antecipo, portanto, eu satisfaço. A outra é assecuratória. Eu estou garantindo que aquele resultado que eu peço ao final possa acontecer. Tudo tranquilo até agora? Beleza? Vamos lá. Eu coloquei aqui a tutela de evidência, mas só coloquei para fins de fazer um link. Mais tarde na aula, nós vamos falar sobre a tutela de evidência, que está lá no 311, mas está também em outras previsões do Código. Exemplo disso lá na tutela, na ação monitória, que tem lá a expedição do mandado monitório, que nada mais é do que uma tutela de evidência, né? Baseada em prova escrita, uma altíssima probabilidade do direito. Já já a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Esse mesmo artigo, diga aí, à vontade. Acerca da tutela de urgência antecipatória, quando a gente pede a concessão sem oitiva da parte contrária, é normal, alguns magistrados nem concedem, nem denegam, e instauram contraditório mandando ouvir a parte contrária. Essa decisão, alguns doutrinadores e a jurisprudência entendem que seria um indeferimento tácito. Você entende que ela é passível de agravo? Perfeito, excelente questão. Isso é um problema da prática real, recorrente, que já tem enfrentamento jurisprudencial não tão forte, mas enfrentamento doutrinário já tem. Existe um enunciado até do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC, que já enfrenta esse tipo de circunstância. Quando o magistrado, ao receber um pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ele condiciona ou ele deixa de apreciar o pedido, mas principalmente quando ele condiciona, não estou falando assim, perfectibilizar o contraditório, eu estou falando condicionar a outras questões, se entende que é agravável. É agravável. Eu concordo plenamente. Para mim é plenamente agravável. Aliás, para mim é a única maneira de garantir a efetividade e combater a decisão do magistrado. Seja a decisão de condicionar alguma coisa, ou seja a decisão de se manter inerte. Agora, não para os casos de formar o contraditório, porque por vezes é necessário formar o contraditório. A gente vai ver mais adiante, e vocês sabem melhor do que eu, que principalmente em relação à fazenda pública tem muitas limitações. Tá? Mas eu entendo perfeitamente agravável, eu tenho um enunciado, eu vou ficar te devendo um número, mas depois eu confirmo com vocês, está no material escrito, tem um enunciado do FPPC que vai exatamente nesse sentido. O juiz não pode trazer nenhum tipo de condicionamento, se ele trouxer é plenamente agravável, ok? Lá naquelas hipóteses que fogem do 1015, né? Na verdade, quando houver sobre tutela provisória, já cabe, mas esse indeferimento tácito fica naquela questão da interpretação de Fred, de Didier, né? Trazer uma interpretação extensiva, né? O rol é taxativo, mas permite interpretação extensiva, beleza? Que não é o posicionamento atual do STJ, diga-se de passagem, tá bom? Ainda é uma briga que a gente vai continuar travando. Excelente pergunta. Seguindo aqui nos slides, o próprio 294, ele traz o parágrafo único que explica melhor o regramento, né? Ele fala assim, ó, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, nós já sabíamos, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Aí a gente começa a brigar um pouco. Aí o legislador começou a incomodar um pouco aqui, porque a tutela provisória incidental, ela é tranquila. Com relação a isso, a gente não tem nenhuma dúvida. Já está instaurado o processo principal, eu já tenho um requerimento final formulado nos autos, e eu posso, a qualquer tempo no processo, né, desde que preenchidos os requisitos, requerer uma tutela provisória, de urgência ou de evidência. Tranquilo? Ok. O problema é quando ele permite, e faz bem em permitir, a chamada tutela antecedente. Primeiro que tem uma questão terminológica muito chata.
Qual é a questão? Tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Ou tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente. Quando versa sobre antecipada em caráter antecedente, fica meio ruim, né? Antecipada antecedente. Às vezes confunde, isso pode embolar um pouco. Até porque o requerimento, em termos de antecipada antecedente, ele deve ser expresso na petição inicial. Porque ele também expressa no CPC. O CPC determina que você opte pela técnica de estabilização. Então não pode confundir. Então vamos lá. O que seria, então, essa tutela antecedente? Eu coloquei aqui a letra de lei, que eu acho que é do 303 ou 304, que fala que quando a urgência for contemporânea à propositura da demanda. Ou seja, o que é que me autoriza a requerer uma tutela provisória antes do processo principal existir? Quando a urgência for contemporânea à propositura da demanda. Ora, mas não é sempre que uma tutela provisória de urgência é contemporânea à propositura da demanda? E se eu colocar a minha tutela provisória em sede de inicial, ela seria incidental, mas ela não deixaria de ser contemporânea à propositura da demanda. Então ficou muito ruim essa terminologia aqui na nossa modesta opinião. Mas traduzindo o que o legislador quis dizer é o seguinte: é como se nós pudéssemos pensar numa urgência, perdoem a expressão que é até banal, numa urgência urgentíssima, né? Qual é essa urgência urgentíssima? A urgência, e vocês sabem disso, é uma exceção geral no nosso sistema processual. A urgência autoriza, até em casos extremíssimos, a um juiz incompetente julgar e essa decisão vir a ser convalidada depois. Então, com base na urgência, eu posso me valer de um processo do início, né? Eu dou o pontapé inicial num processo de uma forma mais simples. Eu faço uma petição inicial que é mais simples, eu limito a quantidade de informações que eu estou passando para o magistrado, e mais que isso, e aí vem o aspecto principal, eu posso optar pela técnica de estabilização da demanda. O que é isso, João? A técnica de estabilização, você está passando informação para outra parte e para o juiz, que diz o seguinte: eu não tenho interesse no provimento final nesse momento, seja pela urgência ou seja pela minha preferência. Eu só quero a tutela provisória. O juiz vai se receber esse pedido, ele pode deferir ou não, claro, mas o mais importante é o comportamento do réu. Porque para o réu, por vezes, vale mais a pena não entrar no mérito do que seria uma ação principal. Por vezes, vale a pena ele simplesmente acatar aquela tutela provisória para segurar uma circunstância de fato que se lhe apresenta. Exemplo de agora, barragem de Brumadinho. Acabou de acontecer. Não sei qual foi a técnica utilizada exatamente, mas me parece, e poderia ser, se não foi utilizado, deveria ter sido, e parece que foi uma tutela antecedente, uma cautelar antecedente, consubstanciada no bloqueio de bilhões da Vale. Para quê? Para assegurar eventual provimento final de ação de tutela coletiva. É permitido tutela provisória em processo coletivo? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Assim como também é permitido em sede de juizado. Não antecedente no juizado. Antecedente não. Tutela provisória. Não em caráter antecedente. No juizado eles não aceitam. Sempre vem de lá um FONAGE, e a gente adora os FONAGE, para dar uma limitada, né, nos elementos bons da jurisdição comum. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui para o script, né? Então, essa tutela em caráter antecedente, ela é justificada pela urgência urgentíssima que me autoriza a fazer uma demanda mais simples, certo? E ela também tem a utilidade revelada quando eu prefiro me valer da técnica de estabilização. E estabilização não é coisa julgada. A gente vai falar disso já já. Ok? Então, em algumas circunstâncias, de fato, eu vou poder, ao invés de montar um processo inteiro com requerimento final, com provas pré-constituídas, qualificando totalmente as partes, eu vou poder fazer uma petição mais simples, só requisitando num primeiro momento uma tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, em caráter antecedente.
Ok? Isso é, por que o caráter antecedente? Porque antes da existência de um processo principal, onde se discute de fato o mérito da relação material controvertida, eu formulo um requerimento de tutela provisória. Tudo bem? Isso é muito usual. Pode ser que a conceituação fique um pouco confusa. Mas é muito usual. Basicamente, para todas as circunstâncias em que se entenda necessário assegurar um objeto ou antecipar um determinado mérito com uma urgência, uma super urgência, vale a pena se valer desse procedimento. Sabe por quê? Porque, na pior das hipóteses, se nada der muito certo, o réu pode vacilar, não impugnar e vai estabilizar a tutela provisória. E aí a gente talvez nem precise de um processo principal. Ok? Só existirá o processo principal, havendo impugnação por parte do réu, e se for de interesse, é claro, de quem requereu a medida. Beleza? Isso é muito usual. Ok. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Isso todos nós sabemos. Em termos de defensoria pública, essa questão de custas talvez não seja nem tão relevante assim. Mas é por uma regra muito simples. Porque, sendo incidental o pedido de tutela provisória, ele está englobado num pedido maior, que é o requerimento final, e que já foi objeto de recolhimento de custas. Então não faz sentido numa tutela provisória incidental. Agora, João, e na tutela antecedente? Na tutela antecedente recolhe custas. Ok? Sobre o tema enunciado 418 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis. As tutelas provisórias de urgência e evidência são admissíveis no sistema dos juizados especiais. Para mim, não resta nenhum tipo de dúvida. O problema é que, por vezes, o pessoal dos juizados, e eu adoro o sistema de juizados, para mim é maravilhoso. Eu formei, comecei a ganhar até um dinheiro melhor lá pelo juizado, eu acho célere, eu acho muito bacana. Só que o pessoal do juizado, de vez em quando, eles encasquetam, eles encarnam em alguns tipos de matéria e não querem soltar de jeito nenhum. Por exemplo, o pessoal dos juizados quis bater muito na questão dos dias úteis, da contagem de prazo em dias úteis. Para dizer assim, ó, no juizado não conta em dias úteis. Mas por que não conta? Porque na ausência de previsão da minha lei, eu aplico o dia corrido. Eles fizeram a coisa errada. Eles deveriam ter dito, não, por enquanto aplica, porque o sistema brasileiro manda que aplique, porque eu não tenho previsão específica, o CPC tem aplicação subsidiária, aplica o CPC. Ou seja, vamos mudar 9.099 para dizer que é dia corrido, porque dia útil no juizado talvez seja incompatível. Essa era a argumentação. E eles preferiram brigar para dizer não é aplicável, porque na ausência, na omissão da minha lei específica 9.099/95, existindo o CPC que é posterior com norma geral de processo, eu não vou aplicar o CPC. O que foi que aconteceu? O pior dos cenários. Juizado agora conta os prazos processuais em dias úteis. Então, o procedimento célere do juizado foi perdido. Foi perdido. Juizado esse que não se insurgiu contra o recesso judiciário que para 30 dias. Quer dizer, contra os dias úteis era horrível, mas para 30 dias no final do ano, ninguém tem problema com relação a isso. Né? Ser intimado por e-mail e passar 10 dias na caixa do advogado ou do procurador, seja lá quem for, não incomoda ninguém. Agora, prazo em dias úteis incomoda. Bateram errado e agora o sistema do juizado está muito mais lento do que era. Outra questão, estava olhando ali agora, questão da complementação ou do recolhimento extemporâneo do preparo. O sistema do CPC prevê, falou, não pagou as custas, o que é que vai acontecer? Não pagou nada, paga em dobro. Se pagou parcialmente, complemente. No juizado, não. No juizado não é aplicável. No juizado é deserção. Quer dizer, é um contrassenso, enunciado FONAGE de 80, se não me engano. É um contrassenso, é uma loucura. Mas, enfim, vamos para frente. O FPPC, então, quis dizer o óbvio, né? É como se houvesse uma guerra de enunciados. O FONAGE edita um, o FPPC edita outro, o Conselho da Justiça Federal edita outro, o ENFAM edita outro, é uma guerra de enunciados. Enquanto isso, os tribunais também vão guerreando, STJ, STF, né? E os juízes aqui singulares e os tribunais estaduais, imagine. Né? Vamos para frente. Tudo bem até aí, gente? Estou falando muito rápido. Tá bom? Tá dando para copiar?
Vamos para frente. Eu não queria dizer mais 2 horas para ver tutela provisória. É bem complicado, tá? Vamos para frente. Duração e eficácia das medidas das tutelas provisórias. Das medidas provisórias ficou estranho, né? Das tutelas provisórias. Vamos lá. Tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão. Eu fiz apenas uma pequena remessa ao 313, que fala das hipóteses de suspensão do processo, né? Morte, renúncia de procurador e etc. Aquelas hipóteses típicas, que são basicamente as mesmas. Mas importante é dizer o seguinte: a eficácia da medida provisória deferida, ela a priori não será suspensa por nada, não será interrompida por nada. O que a lei fala é o seguinte: inclusive na suspensão do processo, a eficácia da medida está mantida, tá? Vamos pensar aqui, não, sei lá, alimentos provisórios. Ah, não, suspendeu o processo, para de dar alimento para o menino. Né? Suspendeu o processo, ninguém paga mais nada. Isso não existe. Né? É só para dizer o óbvio. Ok? Sobre o tema, enunciado 496 da FPPC. Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. Ok. Vamos lá. É possível, então, que em uma ação que foi ajuizada hoje, que dia é hoje? 15/3, 14/3, sem nenhuma alteração substancial na esfera de fato ou de direito, eu não requeira tutela provisória e só venha a requerer daqui a 2 anos, quando a ação já estiver, não sei, na fase instrutória? É possível que eu tendo ajuizado uma ação hoje e sem nenhuma alteração substancial de fato, ou na esfera de fato ou de direito, daqui a 2 anos, lá na fase instrutória do processo, eu possa requerer uma tutela provisória? Não mudou nada. Só que eu não quis requerer no começo, fui requerer 2 anos depois. É possível? É possível. Primeiro porque a lei não veda. A lei não veda. Mas havia alguma interpretação no sentido de que, se você não requeriu no começo do processo e se altera, e se a esfera fático-probatória não foi alterada, teria precluído, né, o seu direito. Pô, você não pode a qualquer tempo pedir, mas não. A lei é clara, é a qualquer tempo. O enunciado do FPPC vem para dizer, mais uma vez, dessa vez não tão óbvio, mas algo que na minha cabeça é óbvio. Pode requerer a qualquer tempo. Ou seja, uma vez deferida, ela mantém os efeitos sendo produzidos. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu posso requerer a qualquer tempo. Agora, a tutela provisória ela é precária. A qualquer tempo também ela pode ser modificada, revogada. Só que para ser modificada ou revogada, aí tem que ser muito bem fundamentado. 489, parágrafo 1º do CPC, artigo 93, inciso 9 da Constituição. Fundamentação, motivação das decisões judiciais. Para revogar uma tutela provisória, você tem que ter algum elemento novo. Não dá para revogar de ofício, né? Aí vem a pergunta: caberia então requerimento de tutela provisória a qualquer tempo no processo? A qualquer tempo. Em sede de recurso, cabe tutela provisória? Cabe. Em sede de sustentação oral, cabe tutela provisória? Imagine, cheguei para sustentar. Posso desistir do recurso? Posso. Depende de alguma coisa? Não. Posso requerer tutela provisória? Ali, pedi a palavra. Falei, nos meus 10 minutos aqui, eu gostaria, antes de entrar no mérito, eu gostaria de formular um requerimento de tutela provisória. Pode? Né? Pode. Pode. Vejam o entendimento do STJ, 4ª turma, 2017. É possível requerimento de tutela provisória em sede de sustentação oral. Ok? No caso aí, era uma ação que versava mais ou menos sobre direito empresarial, integralização de cotas sociais, que eu não vou entrar nesse mérito, mas foi formulado o requerimento de tutela provisória em sede de sustentação oral. Por quê? Porque a regra geral do Código, e é isso que nós temos que saber, é que tutela provisória pode ser requerida a qualquer tempo. Ok? Agora, só será deferida acaso preenchidos os requisitos de lei, que nós já vamos conversar sobre eles daqui a pouquinho. Tranquilo? A qualquer tempo. E quando eu digo em sede de recurso, eu digo qualquer tipo de recurso, inclusive recursos extraordinários. Ok? Vamos para frente.
Gente, poder geral de cautela do julgador. Esse é um aspecto delicadíssimo do sistema de tutelas provisórias do Código e que, na verdade, se relaciona com vários outros artigos previstos no CPC que versam basicamente sobre os poderes do juiz. Eu chamo de superpoderes do juiz, que os juízes não estejam me ouvindo. Eu chamo de superpoderes dos juízes. Por quê? Lá no 319 do CPC tem lá, poderes dos magistrados. O que é que os juízes podem fazer, né? Condutas positivas, né? Alterar um prazo aqui à luz do caso concreto, determinar medidas coercitivas, enfim, coisas que os juízes sempre puderam fazer, mas estão lá, está lá um rol descrito. Dentre elas, e aí tem pano para manga, e por isso eu fiz a remessa, tem as chamadas medidas executivas atípicas. O juiz pode determinar qualquer medida executiva, subrogatória, mandamental e etc., para compelir a parte a cumprir uma obrigação. Ok? Tranquilo, princípio lá da jurisdição, imperatividade. Né? Não é faculdade cumprir decisão judicial. Pode parecer no Brasil, mas não é. Né? Sabemos que não é. E vamos lá. Aí algumas relações aqui. Primeiro, enunciado 31 do FPPC, o poder geral de cautela está mantido no CPC, e isso é importantíssimo, por quê? Primeiro que o poder geral de cautela, ele tem a ver com fungibilidade, que está lá também no 305, parágrafo único. Poder geral de cautela tem a ver com fungibilidade, e poder geral de cautela tem a ver com efetivação. Ok? Está mantido, não há discussão com relação a isso. O 139 garante. 139, inciso 4, também garante. E o 297 é mais importante ainda. O juiz poderá determinar as medidas consideradas adequadas para a efetivação da tutela provisória. Ok? Vamos lá. Aí vem o problema. Quais são as limitações que o magistrado encontra na hora de determinar esse tipo de medida? Qualquer medida. A letra de lei repete 3, 4 vezes no Código. Repete lá no cumprimento de sentença, repete aqui em saída de tutela provisória, repete nos poderes gerais dos magistrados, poderes gerais do julgador. Quais são as limitações quanto às medidas executivas? Vamos pensar aqui quais são as limitações. Eu já antecipo, são 5. São 5 limitações que a doutrina tem construído, tá? A jurisprudência, ela julga à luz de caso concreto, mas não firmou uma tese em abstrato ainda para dizer pode isso ou não pode aquilo. Né? Nós temos aquele caso típico da CNH, o cara que tem uma ação que versa sobre veículo, ele está devendo, retém a CNH dele. Ou então o cara que está devendo alimentos, mas está viajando para a Europa. Né? Retém o passaporte, congela o passaporte dele. Ó, me entregue seu passaporte, que você não viaja enquanto você não pagar. E aí, pode, não pode. Aí nós temos casos esdrúxulos. A empresa, a plano de saúde, você não quer cumprir a decisão e fazer a cirurgia no paciente, desliga a luz do plano de saúde aqui em Salvador. Qual é a sua sede administrativa? Fica onde? Ah, fica ali? Desliga a luz. Enquanto não cumprir, desliga a luz dela. Tem. E manda prender o secretário de saúde. Não quer fornecer medicamento, não? Prende o secretário de saúde. Mas a questão não é essa, a questão... As medidas são esdrúxulas um tanto, outras não. Mas assim, quais são os limites? Vamos lá, o que é que a doutrina tem construído? E eu não concordo 100%, já antecipo. O que é que a doutrina tem construído? Primeiro que você não pode ferir direitos e garantias individuais. Óbvio, você não pode torturar para obrigar o cara a cumprir uma decisão judicial. Não é isso? Direitos e garantias fundamentais não podem ser desrespeitadas. Segundo, a doutrina constrói que o devedor, a pessoa que tem a obrigação de cumprir aquela determinação judicial, ela tem que ser, lato sensu, tá? Solvente, ou seja, tem que ser possível para ela cumprir a decisão. Porque senão não tem efetividade nenhuma. Eu posso determinar que a lua caia sobre a cabeça da pessoa. Se não tem como cumprir, ela não vai cumprir. Não é isso? Então, primeiro, direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias individuais devem ser respeitados. Segundo, a pessoa tem que ser solvente, ela tem que ter como cumprir. Terceiro, deveriam estar esgotadas as medidas típicas, as medidas coercitivas típicas, principalmente aquelas previstas na execução. Em termos de família, nós temos 2 ritos, né? O rito da prisão, que essa divisão é uma divisão meio mandrake, mas vamos lá. 2 ritos, o rito da prisão ou o rito da constrição de bens. E aí tem medidas típicas.
Ou seja, eu posso passar por cima das medidas típicas e aplicar uma medida atípica logo de cara? O que é que vocês acham? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Além disso, tem que ser respeitado o contraditório. Contraditório. Princípio, garantia fundamental do Código e também respeito ao artigo 10, que fala que não haverá nenhum tipo de decisão sem que seja dada a oportunidade às partes de se manifestar. Ok? Exatamente. Não tem um rol taxativo. Você tem que fazer primeiro isso, depois... Tipo honorários. Honorários você arbitra sobre o proveito econômico, se não der sobre o valor da causa, se não der, usa outro critério. Tudo bem, o Código deixou claríssimo isso. Mas medidas executivas ou medidas, meios de coerção, não tem essa clareza. Então, assim... E a última restrição que a doutrina impõe seria uma correlação entre a medida coercitiva e o objeto litigioso. Ou seja, se o cara ele deve alguma coisa relacionada a veículo, apreende a CNH. Alguma coisa assim. Certo? Relacionado a alimentos, tira dele algum bem voluptuário, alguma coisa que ele possa... Eu, particularmente, entendo como os tribunais vêm decidindo. Eu não vejo algumas dessas limitações aí. O que é que eu vejo? Eu vejo que tem que se respeitar o contraditório em qualquer circunstância. Eu sou bandeira do contraditório. Contraditório em qualquer circunstância, salvo naqueles excepcionalíssimos casos em que perfectibilizar o contraditório significa tornar inefetiva a medida. Salvo nesse caso. Mas no mais dos casos, que são 99% dos casos, formar o contraditório. Formado o contraditório e respeitado direitos e garantias fundamentais, para mim pode determinar qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu peço mesmo. Eu, numa ação contra uma empresa de transporte aéreo, a empresa não quer cumprir, ela ficou em recuperação judicial um período, agora não está mais em recuperação judicial e não paga ninguém. Aí a viagem do meu cliente tinha sido em um determinado trecho aqui dentro da Bahia. Foi que eu requeri, nos termos de 139, inciso 4º, que não era tutela provisória, nos termos de 139, inciso 4º, que era uma sentença, que essa companhia aérea X, ela fique impossibilitada de negociar passagens desse mesmo trecho até ela me pagar. Joguei lá para ver escola. Isso sai de juizado, viu? Sai de juizado. Falei, juiz, impossibilite a companhia aérea tal de vender o trecho objeto litigioso enquanto ela não pagar o que ela deve aqui nesse processo. Vai que o juiz defere. Que coisa linda. A companhia paga na mesma hora. Ela paga na hora. O advogado liga lá para o setor administrativo e fala, pague aí, pelo amor de Deus. Eu estou proibido de vender passagem. Imagine. Isso é, assim, a coisa mais ampla que existe. Essas limitações, repito, são doutrinárias. A jurisprudência ainda não limitou. Os tribunais superiores não limitaram. Não há critérios objetivos ainda. Ou seja, podem pedir o que vocês quiserem. Vocês, como defensores públicos. Oi. Isso, correlação entre a medida coercitiva, atípica, e o objeto litigioso debatido. Certo? Tem que ter alguma coisa a ver. Eu, particularmente, isso é Tiago Rodovalho que escreveu um artigo sobre isso. Eu, particularmente, não concordo com isso. Não concordo com isso. Tá bom? Coloquei aqui um julgado, na verdade, mais uma vez, coincidentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, sobre isso, certo? Em sede de tutelas provisórias, qual é a lógica disso? Eu, para obrigar a parte adversa a cumprir uma tutela provisória, eu vou formular um requerimento de medida atípica para forçar a pessoa a cumprir. Mas você não está cumprindo, não? Juiz, determine uma medida atípica para que ele cumpra. Tutela provisória é urgência, certo? É urgência. Se é urgente, eu quero para ontem. Se ele não está cumprindo, medida atípica nele. Apague uma luz. Feche uma porta. Impeça ele de praticar um ato. Faça algo que ofenda, algo contundente. Porque só a determinação judicial hoje em dia parece que não é suficiente para alguém cumprir alguma coisa. Não é? O senhor está devendo 18 mil de alimentos
e está andando em BMW na rua. E aí? E o Estado não vai fazer nada. É o quê? Tá, vamos voltar a permitir autotutela então. Então eu vou chegar lá e vou dar uma porrada nele. Né? É indignante. Para isso, esse dispositivo serve para isso. Olha só, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas, ponto. Cadê a limitação? Não tem limitação, não. Não tem limitação, claro. Tem as limitações óbvias do sistema, não me entendam mal. Né? Vamos lá, vamos para frente. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Já falei sobre isso, nada mais é do que o dever de fundamentação, dever de motivação das decisões judiciais. Fiz a remessa ali ao 489, parágrafo 1º, que fala sobre invalidação de decisões mal fundamentadas ou não fundamentadas, né? E também o 93, inciso 9 da Constituição, que já falava há muito tempo sobre motivação das decisões, né? Aquela questão de livre convencimento motivado acabou, tá? Os termos livre, livremente, liberdade, não existe mais no CPC. Que é para não permitir que o juiz fale assim, eu julgo conforme a minha consciência. Não julga, não. Você julga conforme a lei, né? Você tem discricionariedade, você tem uma margem. Você não julga como você quer, não. Porque senão é 489, parágrafo 1º, tá? Vamos lá? Nada contra os juízes, tá? Às vezes parece que eu odeio os juízes, mas não odeio não, viu? Eu só quero ser um pouco duro. A gente tem que mudar um pouco a nossa concepção em relação a alguns temas. Vamos lá. Competência. Tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Aqui tem uma sutileza. A tutela incidental, tutela provisória incidental, nós sabemos. Está lá no meio do processo principal, a competência será a competência do juiz que está julgando, está habilitado, regra do juiz natural, a julgar o processo principal, não tem problema. Agora, e quando a minha tutela for antecedente? Eu tenho que antever, ou seja, eu tenho que pensar assim, ó, qual vai ser o meu pedido final? Quem seria competente para julgar a ação principal? Esse juiz, esse prognóstico que eu fiz, né? Que não é difícil, basicamente basta seguir as regras de competência gerais. Quem seria competente para julgar eventual processo principal que pode não existir? Esse mesmo juiz, essa mesma competência será aplicável à tutela provisória em caráter antecedente, seja ela antecipada ou cautelar. Ou seja, tutela provisória antecedente, João, é aquela que vem antes do processo principal. Quem tem competência para julgar, se existisse processo principal, seria esse juiz. Então você pinça aquele que seria o juiz da causa para colocar aqui, né? Vara de família, vara civil, enfim, município, as regrinhas de competência tradicionais, né? Valor, território, pessoal, hierárquica, etc. Vamos lá. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Mais uma vez, vinculação a quem julgaria, né? Só uma forma de fazer um prognóstico, tá? Quanto a isso, eu acho que não tem grandes dúvidas, porque é só fazer uma remessa para as regras de competência tradicionais. Começa lá no 21, vai até o 23, depois volta no 42. Tudo bem, né? Que horas são? Só para ter uma noção. 4. Ainda tem 1 hora, ótimo. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Não tem intervalo não, né? Ótimo, vamos seguir direto. Pronto. Coloquei aqui o artigo 311 para falar sobre a nossa querida tutela de evidência. Lembra da imagem macro? Tutelas provisórias, espécie de urgência e de evidência. Pronto. Chegamos na evidência. Na urgência a gente já viu, né? A urgência pode ser cautelar, antecipada, antecedente ou incidental. Tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, antecedente ou incidental. Do outro lado, não pautado na urgência, está a tutela de evidência. Que, como o próprio nome fala, se baseia num direito evidente, né? Fumus boni iuris. Não é isso? Fumaça do bom direito. Probabilidade do direito. Juiz, à luz de um juízo sumário de cognição, à luz de poucos elementos, baixa profundidade cognitiva, é possível dizer que eu tenho esse direito. E o senhor vai me dar, vai lançar um provimento jurisdicional nesse sentido. Ok?
A tutela de evidência, a doutrina, ela explica mais ou menos assim, ó. É como se houvesse uma probabilidade do direito qualificada. Ou seja, uma super probabilidade do direito. Uma altíssima probabilidade do direito. Geralmente demonstrada à luz de prova escrita. Vocês vão ver que as hipóteses são um pouco mais claras. Quando eu tenho uma prova escrita e a perfeita subsunção daquele elemento fático à norma não, ao texto normativo, tutela de evidência. Mandado de segurança, assim, guardadas as devidas proporções, é uma tutela de evidência. A ação monitória é uma tutela de evidência. Certo? Você evidencia um direito de forma quase que incontestável à luz, geralmente, de uma prova escrita. Porque a lei traz essa previsão expressamente. Ok? Hoje eu vi um meme postado por um professor de processo amigo que dizia assim: Excelência, aqui não resta demonstrado apenas o fumus boniuris, mas a própria chama, ou seja, é mais do que fumaça. Aqui estamos demonstrando a chama, o fogo propriamente dito, requerendo uma tutela provisória, coisa bonita, cafona, né? Coisa horrorosa. Imagine, fumus boniuris, nada, fogo do direito. Mas a ideia é mais ou menos essa. Assim, é um direito tão evidente que não tem como o juiz não deferir. Agora, você tem que comprovar essa evidência. E as hipóteses legais em rol exemplificativo nos dão algum guia. Não vou ler todas, porque, enfim, é um assunto mais simples, mas olha só. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Quando isso acontecer, você pode requerer uma tutela tal. Né? A tutela não é isso. Isso é a hipótese que pode gerar o deferimento de uma tutela. Já que ele está protelando, adote tal medida. Uma multa, que seja. Exemplo, vamos lá. Todo ato atentatório contra a dignidade da justiça, que está tipificado no Código, é uma tutela de evidência. Eu não compareci à audiência do 334, parágrafo 8º. Tem multa. E o Código não fala assim, juiz, veja aí se você vai aplicar. O Código fala assim, aplica a multa. Não veio, não justificou, multa. Ele não dá margem para o juiz decidir, pensar. Está multado já. Já está multado. Você não foi, não justificou, já está multado. Eu tenho um caso que eu não fui para a audiência, não justifiquei. É uma coisa terrível. Eu já botei na minha consciência, estou multado. Saiu a sentença esses dias, ficou até ruim para mim a sentença. E o juiz não me multou. Dá vontade de recorrer para falar assim, me multe. Porque a lei diz que você tem que multar. Em outros casos você vai fazer igual. Me multe, você tem que me multar. É um vício formal. Na prática ninguém aplica. O Código de Processo tem várias punições, mas magistrado não pune ninguém. Começando por eles próprios, que tem prazo para julgar, para despachar, para dar decisão, etc. E não cumpre. Perdão, vai chegar 1 minuto. Me desculpem, mas não é? Agora vá defensor público perder um prazo, vai João perder um prazo. Né? Você se torna automaticamente o pior profissional do mundo. Como se nós também não estivéssemos abarrotados de trabalho, né? Mas vamos que vamos, tudo bem. Deixa os nossos amigos magistrados quietinhos lá, que eles estão bem no canto deles. Enfim, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Precedente de observância obrigatória gera direito à tutela de evidência? Claro que sim. É uma hipótese claríssima. Se eu tenho um precedente de observância obrigatória, pode acontecer até uma improcedência liminar. Eu posso entrar no processo como réu, vendo que o juiz não deu a improcedência liminar, requerer procedência liminar. Porque o pedido formulado vai de encontro a um precedente de observância obrigatória, artigo 927 do CPC. Está lá um rol bonitão. Então, assim, as tutelas de evidência são direitos tão claros, que uma vez enquadrado nas hipóteses e comprovada a clareza, a subsunção, o enquadramento, eu não vislumbro como indeferir. Coloquei exemplificativamente aqui o artigo 701, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento lá na monitória, uma tutela de evidência. Requisito para o deferimento, urgência, não. Está dissociado da urgência. Esse café está gostoso, né?
Está disso. O pessoal que está no interior aí não tem acesso a esse café aqui. Eu quero, viu? Não, o senhor foi meio duro para mim, viu? Não, mas ele não pode ser esse. Obrigado, viu? Não, ainda que você tivesse, não tem problema. Mas a parte do senhor foi... Não, mas o senhor foi dureza, viu? Eu vou tirar essa barba porque... Não, que não tenho. Eu fiz 18 essa semana. Fiz 21 essa semana. Professor, boa tarde. Tudo bem, vamos lá, não tem problema. Olha, voltei, né? Eu tô Professor. batendo aqui. Porque eu fiquei realmente emocionado. Professor. Ó, eu não sei nem mais onde é que eu tô aqui nesses slides. Eu vou embora, viu, gente? Olha só, 311. Olha só. Professor. Qual é o requisito, então, para o deferimento da Professor. tutela de evidência? Tutela provisória, de urgência e de evidência. Evidência. Não é urgência. Sim, né? Não é urgência. Tutela de evidência não precisa demonstrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Perigo em mora. Tutela de evidência Professor, só precisa boa tarde. enquadrar ou no 311 ou em outros casos em que a lei traga uma Só se ligar determinação pra cá, né? claríssima atrelada a uma comprovação. Estou me arriscando dizendo isso, viu? Isso não é doutrinariamente pacífico, não. O que é pacífico é a lista do 311. Repito. Como é, cara? Vamos lá. Não se atrela ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Ou seja, não se atrela às hipóteses de perigo in mora. Não se atrela à urgência. Ela só se atrela ao enquadramento no 311 ou em outras hipóteses legais em que o enquadramento do fato ao texto normativo seja muito claro e haja comprovação. Você ligou pra lá, gente? Eu estou ampliando esse rol aqui. Eu estou dizendo para vocês que é muito mais amplo que o 311. Toda hipótese legal que tem uma previsão como essa, uma vez provado documentalmente tal coisa, a consequência é essa, é tutela de evidência. Professor, o pessoal É do isso? interior quer perguntar. Então o requisito é somente a altíssima probabilidade do direito. É só isso. Só isso. Será que uma hipótese... Você ia perguntar? Decisão transitada em julgado de uma situação análoga. Um processo com decisão transitada em julgado e outro pleiteando a mesma coisa. Eu posso pegar a sentença transitada em julgado e requerer uma tutela de evidência no outro? Não. Porque decisão de primeiro grau, decisão simples, ainda assim confirmada pelo... Não, confirmada pelo TJ, para mim, se for gerar improcedência liminar. Improcedência liminar, ou se for gerar improcedência como um todo. Se for gerar procedência, não, porque não existe procedência liminar, né? Existe tutela provisória. Então, assim, é um precedente de observância obrigatória. Hoje em dia, a regra já está mais extensiva. Uma vez proferida decisão por tribunal, principalmente se for pelos órgãos especiais, é precedente de observância obrigatória. Então, pode requerer. Se for idêntica a situação, pode requerer. Pode requerer. Acho que eu passei de novo. Pode requerer. Foi deferido, não? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Pode requerer. Outra coisa. A fungibilidade é uma regra muito clara em saída de tutela provisória. Né? Se o juiz entender que não cabe de evidência, que ele avalie, então, se cabe com uma tutela antecipada ou com uma tutela cautelar, a depender dos termos, não sei exatamente o que é. Avalie. Né? Eu entendo que pode requerer tranquilamente. E se você conseguir enquadrar aqui, então, ó, um abraço. Olha só. Um exemplo que tem acontecido, eu particularmente nunca trabalhei nesse modo. Nunca trabalhei nessa hipótese. Mas o que tem acontecido é quando ambas as partes fazem aquele requerimento de divórcio. Né? Antes de mais nada, vamos discutir, vamos quebrar o pau aqui. Mas a gente quer divorciar logo. Aproveita e já muda logo o nome, que também geralmente é consensual, né? Tire. E os bens a gente quebra o cacete depois. Os filhos, a gente arranca os meninos, alienação parental, um negócio doido. Mas divórcio em nome é um negócio mais simples, né? A gente concorda. Com relação ao divórcio, estando os dois de acordo e com a mudança constitucional que houve, que desvinculou qualquer requisito, não é a tutela de evidência? Não? Sim. Não? Tá aí. Talvez se enquadre aí no inciso 4,
Não precisa enquadrar exatamente em um desses incisos. Vamos avançar. Vamos avançar. Importante mesmo é dizer, gente, não se vincula à urgência. Não se pode exigir urgência em tutela de evidência. Não se pode, porque não é requisito. Ok? A lei, por outro lado, também não fala em irreversibilidade da medida, viu? A lei também não fala. A lei trata de irreversibilidade da medida com relação às tutelas de urgência. Com relação à tutela de evidência, não fala nada sobre isso, viu? Nem a doutrina. Vamos para frente. Vamos lá. Olha só, antes da gente continuar aqui, eu ainda vou ter outros encontros com vocês. Então, se vocês, porventura, acharem algum entendimento que divirja do que a gente está conversando, ou que complemente, etc., vocês quiserem trazer em próximos encontros, acho que o próximo é lá em abril, não sei muito bem, podem trazer, viu? Ou então me manda por e-mail, a gente já vai discutindo, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Se quiserem, eu passo até meu WhatsApp também. Beleza? É o WhatsApp que é de cliente mesmo, já fica lá todo mundo, eu tenho que responder todo dia. Eu já acordo 6 horas da manhã, eu já abro assim, eu falo, eita, hoje o dia vai ser duro. É um negócio terrível. É um negócio assim, full time. Então não tem vida. Não tem vida, não. E de família, então, Ave Maria, meu Deus do céu. Até criança me liga de vez em quando. Até criança me liga. Mas tio, porque não é possível. Esse miserável não sabe nem o que está acontecendo. Não é possível. Mas é assim. Vamos lá. Olha só. Sim. Deixa eu voltar aqui para ver se eu passei demais. Não. Gente, vamos parar tudo agora. Ponto importantíssimo. Tudo bem que existe a fungibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ao passo em que existe a fungibilidade, existem dois regramentos que são muito distintos em termos de cautelar ou antecipada. Eu estou falando aqui de tutela de urgência, tá? Perdão. Então, assim, existe a fungibilidade que nos dá uma certa segurança. Bom, o juiz pode receber de uma forma ou de outra. Eu posso até pedir as duas, falar assim, caso o senhor não entenda que é antecipada, receba com cautelar ou vice-versa. Tranquilo, não é atécnico. Estamos resguardados, não precisa dizer exatamente. Mas se você puder dizer, e se o caso concreto se apresentar de forma muito clara, e você quiser, de fato, escolher a técnica a ser utilizada, isso aqui passa a ser muito importante. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente, uma vez deferida a tutela requerida, ela poderá se estabilizar. No entanto, se eu tiver uma tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente, não haverá estabilização. Então, o que prova que o meu pedido inicial, aquilo que eu sugiro ao juiz como direito aplicável, é muito importante. Porque pode determinar, por exemplo, se vai haver um processo principal ou não. Se o juiz receber o seu pedido de tutela antecipada em caráter antecedente como cautelar, recorra. Recorra. Porque o regime jurídico é diverso. Não nos interessa. Eu posso querer estabilização. Se ele recebe com cautelar, não tem. Para isso, pode parecer bestial, mas não é. Para isso, nós temos que saber a diferença. As diferenças e algumas semelhanças entre as tutelas cautelares antecipadas. Vamos lá. Quais são as semelhanças, né? Para a gente começar mais simples. As semelhanças primeiro, ambas são tutelas lançadas a partir de cognição sumária, sem profundidade cognitiva, né? Por mais que o autor se esforce para juntar documento, para explicar os fatos, se eu tenho uma tese e não tenho uma antítese do réu, eu tenho uma cognição incompleta. Não adianta, eu posso dar o máximo de elementos possíveis, nunca vai ser uma cognição exauriente. Porque não foi formado contraditório, por mais das vezes. Por liminar, tá, gente? Se entende no novo código quando não tem contraditório formado. Liminar é momento processual, né? Não é medida, não é técnica, é momento processual. Entende-se que até antes da citação é liminar. Depois da citação já não chama mais de liminar. Tá? Eu não sei se concordo muito com isso não, mas tudo bem. Para mim, momento processual não podia ter um marco objetivo. Mas concordo que ajuda didaticamente. Enfim, a primeira semelhança é que ambas são lançadas a partir de uma cognição sumária, certo? A segunda coincidência é que ambas... Poxa, eu dar um gole nesse... porque esse café está muito bom. Obrigado, meu irmão. Vamos lá. A segunda semelhança
é que ambas as tutelas, seja ela cautelar ou antecipada, são úteis ou servem para evitar a incidência dos males do tempo no direito daquele que pleiteia a tutela provisória. Né? Se lá uma antecipada, eu estou dizendo assim, ó, o tempo, o transcurso, o tempo correndo me prejudica. Eu preciso trazer para agora alguma coisa que evite que o tempo me prejudique. Né? Então, cognição sumária. E eu preciso evitar que o tempo me prejudique. Outra coincidência, outra semelhança entre elas. Elas são precárias, né? Tutela provisória é sempre precária, ou seja, ela pode ser deferida, mas ela também pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo. E isso acontece em relação às duas. A qualquer tempo. Agora, para você revogar ou modificar uma tutela provisória deferida, a fundamentação, a motivação da decisão tem que ser a mais completa possível. Né? Não dá para falar assim, ó, revogo a liminar porque não vislumbro mais o preenchimento dos requisitos. É brincadeira, né? Ela vai pegar o computador e jogar pela janela. Não dá. Indefiro a medida requerida por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos. Isso não é decisão. Isso não é decisão, isso é um modelão bizarro que utilizam. Né? Isso é garantia de retrabalho lá na frente, porque eu vou recorrer. Esqueça que eu vou aceitar isso. Não tem condição, isso não é decidir. Né? Você é bater o carimbo. Se eu precisar de um batedor de carimbo, eu contrato um robô, que é melhor. Que vai bater muito mais carimbo do que você. Em muito menos tempo. Não aceitem. Essas são as semelhanças. Né? Cognição sumária, precariedade, evitar a incidência dos males do tempo. Beleza. Mas quais são as distinções? Quais são as diferenças entre elas, que é o que interessa? Aí as diferenças são mais importantes. Primeiro que é aquela diferença óbvia, né? A tutela antecipada, ela é satisfativa, a tutela cautelar, ela é assecuratória. Né? Uma visa assegurar o objeto litigioso, a outra visa assegurar a efetividade do processo. Né? Um suco aqui que eu acho que é de manga. É de manga? Rapaz, meu preferido. É manga. Mentira, é maracujá. É os dois, é os dois. É os dois? Porra. Porra não, meu Deus. Exclamação, meu Deus. Corta aí o áudio. Vamos lá. Que coisa louca, ficou gostoso. Bem que eu senti que eu ia falar assim, essa manga é espada. Essa manga não é rosa, não. Essa manga... mas o pessoal aqui é tratado bem, viu? Lá no escritório é água no máximo. Não é gelo. Vamos lá, olha só. A primeira diferenciação... Eu até esqueci qual foi que eu falei. Qual foi? Ah, sim. A mais clássica de todas. Uma é satisfativa, a outra é preparatória. A cautelatória, a assecuratória. Uma visa assim, assegurar o objeto litigioso, antecipada, né? A outra visa assegurar a efetividade do processo. Essa é a primeira distinção e a distinção clássica. A segunda distinção, a gente tem que fazer assim um raciocínio um pouco mais elaborado, que é um raciocínio muito em parte doutrinário. Existe uma parte forte da doutrina, e eu concordo com essa parte da doutrina, e vocês podem ler isso em vários livros da Juspod, o Gajardoni fala sobre isso, Paulo Assarno fala sobre isso. Existem autores que defendem uma gradação quanto às tutelas provisórias. Ou seja, a depender do nível de cognição, seria mais fácil deferir uma tutela provisória cautelar ou uma tutela provisória antecipada. E eles dizem que quanto maior a cognição, mais você se aproxima da tutela antecipada. Quanto menor a cognição, mais você se aproxima da tutela cautelar. Porque a cautelar não ofende a ninguém, ela acautela o objeto. Tudo bem que ela pode ser uma cautelar de indisponibilidade de patrimônio que pode matar o cara. Né? Pode falir a empresa. Mas geralmente ela acautela, ela protege. Então, o risco de um provimento ser ruim é menor. Logo, a cognição exigida para ele também é menor.
Já a tutela antecipada, ela traz um resultado útil para aqui para o começo. Ou seja, o juiz está apostando que aquele processo, de fato, vai seguindo o caminho do requerimento do autor. E aí pode ter algum problema, né? Então a cognição tem que ser um pouquinho mais profunda. Então a gente admitindo que há uma gradação cognitiva e que as tutelas provisórias se vinculam a essa gradação, para deferimento de tutela cautelar se exige cognição menos profunda em relação à tutela antecipada, que se exige uma cognição maior porque tem mais coisa em jogo. E por último, a mais delicada das distinções. Obrigado, meu irmão. Ficou chique agora. Para deferimento de uma tutela, quer dizer, o deferimento da tutela cautelar pode ser dado de ofício. A tutela cautelar, ela pode ser dada pelo juiz de ofício. A tutela antecipada, não. Essa é uma distinção punk, né? Essa é um pouco mais delicada aqui. Por isso que tutela provisória está lá no 1015 como sendo matéria objeto de agravo de instrumento. Não tinha como não estar. Vai que o cara defere uma cautelar que me prejudica muito, eu tenho que agravar. Eu tenho que agravar. A gente pensa sempre no cara que não paga alimentos, né? Agora imagine o arbitramento de um valor exorbitante, altíssimo. Eu tenho um cliente que faz Uber e que antes de eu entrar no processo, mas não por incompetência de ninguém, foi porque a decisão foi absurda mesmo, pode acontecer. Foi determinado um valor com base lá em umas provas construídas, não vou fazer juízo de valor sobre ela, de 7 mil e tantos reais por mês. O cara é Uber. Não existe um Uber no mundo que faça 7 mil reais por mês. Não existe. É impossível. No máximo, o top Brasil é tipo 6 mil por mês. Como é que ele sozinho vai pagar 7? Quer dizer, ele não recorre? Tem que recorrer. Tem que recorrer. Pronto, agora eu tenho 3 opções. Agora eu vou tomar de tudo aqui. Reclamei, viu? Tome. Vamos lá, galera. Então, assim, isso tudo só se presta para um grande objetivo. Você identificar exatamente qual é a medida e fazer um enquadramento jurídico. Tem que tomar o maior cuidado. Eu tenho um caso concreto aqui no Tribunal de Justiça da Bahia. Só para exemplificar, que é um caso de família. Eu estou muito vinculado à família, né? Eu preciso dar uma abrangência maior. Mas esse caso é de família. Foi formulado um requerimento que era um pouco esdrúxulo. O cara, no mesmo processo, ele pediu uma cautelar, que ele chamava de medida protetiva, e pediu alimentos provisórios, e ele modificou a visitação, que tinha sido um acordo. Foi um bem bolado louco lá. E aí ele formulou um pedido de cautelar antecedente. Uma coisa assim, esdrúxula. E aí o juiz adotou o regime jurídico de cautelar antecipada, com relação aos alimentos. E aí houve a insurgência, houve o agravo, e ele deveria ter feito o aditamento, previsto lá no 304, e ele não aditou, e o juiz não extinguiu a causa. Quer dizer, é um bolo, mas é um bolo tão grande que eu entrei nesse processo de paraquedas para fazer a sustentação oral em sede de habeas corpus, porque tinha sido expedida a ordem de prisão pro cara. E aí conseguimos o habeas corpus, beleza, foi concedido, né? Mas está pendente também um agravo de instrumento. E também tem um agravo interno. E, enquanto isso, o processo está lá correndo. E aí já foi deferida uma outra medida protetiva lá que não sei o quê. Ou seja, o cara pediu um enquadramento jurídico, já pediu errado. O juiz veio deferir o outro. Mas ao deferir o outro, ao invés de ele aplicar o regramento que ele entendeu devido, ele também não aplicou. Ou seja, nós temos 3 enquadramentos no mesmo processo. Um é cautelar antecedente, o outro é antecipado antecedente, e o outro é o que está de fato acontecendo, que é nada, não tem nenhum procedimento, está acontecendo torto, como se fosse uma ação ordinária qualquer. Então, assim, tem que tomar o maior cuidado com isso, porque o regime jurídico muda. Qual é a utilidade de saber dizer se é cautelar ou antecipada? Regime jurídico. Tem que se preocupar com o regime jurídico, principalmente para dizer assim, ó, eu quero estabilização, eu quero, ou então eu não quero estabilização, ou então eu quero acautelar, ou eu quero algo antecipado, acabou. Só isso. Coloquei aqui sobre o tema, enunciado 217 FPPC. A apelação contra o capítulo de sentença que concede, confirma ou revoga a tutela antecipada de evidência ou de urgência não terá efeito suspensivo
automático. Isso é basicamente a repetição de letra de lei, tá? O artigo 1012, parágrafo 1º, 5, fala mais ou menos isso. É algo que a gente tem que se atentar também. Uma vez deferida uma tutela provisória, certo? Deferida, enfim, o comando decisório acerca de uma tutela provisória confirmado na sentença, terá efeito suspensivo pela regra geral da apelação? Não. Naquela lógica de manter os efeitos, a pleno vapor. Tá? A despeito da apelação ser um recurso que tem efeito suspensivo ope legis, certo? Temos exceções, matérias, né, que não vão ser suspensas, né? Comandos judiciais que não vão suspender. Quando versar sobre tutela provisória, é exatamente isso. A tutela provisória não será suspensa pela interposição de apelação. A gente tem que lembrar, eu não sei se eu vou chegar a dar aula disso para vocês, ou se vocês já tiveram com outro professor, mas quando o recurso ele tem o efeito suspensivo ope legis, como na apelação, enquanto você não apelou, já está suspenso. Não é da apelação que suspende, não. Certo? A decisão ela não começa a produzir efeitos, ela só vai começar se você não apelar. Ok? Ou se for hipóteses em que o efeito suspensivo não alcança determinado tipo de matéria, como aqui. Tem que ter isso em mente, tá, gente? Tem que tomar um pouco de cuidado. Alguns enunciados são importantes. Depois eu vou passar para vocês tudo isso. Os enunciados CJF, os enunciados ENFAM, os enunciados FPPC e alguns enunciados FONAGE também, que eu detesto todos. Mas tem que aplicar, né? Paciência. Viu? Se alguém participa do FONAGE aí, me desculpe. Mas eu odeio todos mesmo. Vamos lá, vamos avançar um pouco, que a gente tem muita coisa para ver ainda. Artigo 300. A gente passa agora para o capítulo 2, certo? Passamos das regras gerais e agora a gente vai falar especificamente sobre as tutelas de urgência. Ok? Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O que é isso? Fumus boni iuris periculum in mora, né? Fumaça do bom direito, perigo da demora. O primeiro, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito. Ok, probabilidade do direito. Alta probabilidade do direito, fumaça do direito. Mais, e esse I é a adição, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é perigo in mora. Perigo da demora. Ok? Diz a doutrina que o perigo de dano ele se associa mais à tutela antecipada e o risco ao resultado útil do processo se associa mais às tutelas cautelares. Ok? Mas não necessariamente você tem que fazer essa diferenciação na sua peça. Tranquilo? Parágrafo 1º. Para a concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea, né, dinheiro, propriedade ou pessoa, fiança, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. É evidente que o juiz vai ter que fazer uma valoração dos elementos dos autos. Eu vou arbitrar a caução. Você só pode arbitrar a caução se a parte puder dar a caução. Defensoria, você está de brincadeira se ele arbitrar a caução, né? Está de brincadeira, né? Porque há uma limitação, né? Há um pressuposto atendido ali já. A parte não vai chegar com a defensoria, né? Com condição. Vai chegar aqui, Eike Batista vai pedir auxílio de vocês e vai pedir lá uma tutela. Não vai, né? Esqueça. Vamos lá. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Liminarmente, como eu falei, liminarmente é antes de se configurar o contraditório substancial, o contraditório perfeito, intimar a parte adversa para se manifestar. Ou após audiência de justificação prévia, que é aquela audiência de justificação prévia típica, né? Que é como se fosse uma produção antecipada de prova. Você pode ouvir uma testemunha, você pode ouvir as partes, que não é nada usual, né? Cá entre nós, eu nunca presenciei. Em termos de tutela provisória pós-CPC novo, nunca presenciei. Mas pode acontecer. O juiz pode optar. Ele pode deferir liminarmente, ele pode pedir para ouvir a parte adversa, ele pode ouvir a parte adversa através de peça e ainda assim determinar uma justificação prévia.
Vamos lá. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade. Aí é que está o problema. Vamos lá. Para a tutela provisória de urgência cautelar, não está estabelecido. Alarme. Para a tutela provisória de urgência cautelar, não se exige a irreversibilidade. Se exige periculum in mora e fumus boniuris. Ok? E pode-se exigir caução. Já para a tutela provisória de urgência antecipada, satisfativa, se exige periculum in mora, fumus boniuris e a comprovação de reversibilidade da medida. A medida tem que ser reversível, senão não vai poder ser deferida. A priori. A priori. Certo? Vamos lá. Liberar 10 milhões de reais para uma pessoa física com base em uma obrigação comprovada por título executivo é uma medida reversível ou irreversível? E aí? Tem casos clássicos aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, do pessoal parar em frente ao cofre do banco para não liberar. E aí? Objetivamente é reversível, né? Você vai dar o dinheiro para a pessoa, se a pessoa for inteligente, ela vai investir o dinheiro e vai estar até maior. Mas o problema é que, assim, subjetivamente, a gente sabe que um abraço, né? Vamos lá. Uma cirurgia de altíssimo valor é reversível? É reversível se você levar em consideração o valor, né? A parte talvez consiga pagar. Mas a cirurgia em si já foi. Sendo que a previsão do código, a única obrigação que se converte automaticamente em perdas e danos é a obrigação de não fazer. Porque uma vez feita já era, converteu. Né? Rede Globo de televisão. Não exiba a entrevista do presidente Bolsonaro no dia tal. Exibiu, um abraço. Já era, não tem como desver. Né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isso não é absoluto. E obviamente não é absoluto, porque é difícil dizer o que é reversível e o que é irreversível. Objetivamente, quase tudo é reversível, mas subjetivamente não. E a gente não pode ser um aplicador raso da lei. Ah, eu acho que é reversível, eu dou. Não, não é assim. Peraí, calma. Vamos olhar. Vamos analisar. Né? Enunciado 40 do Conselho da Justiça Federal. A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável cuja lesão seja irreversível. Olha que coisa. O pessoal que se juntou lá no evento da Justiça Federal falou o seguinte: a priori, se você não demonstra a reversibilidade, você não pode deferir. Beleza? Mas e se, negando a tutela provisória, o prejuízo para quem requereu foi irreversível? A pessoa morreu. Precisava da cirurgia, morreu. Irreversível. Nesses casos, pode deferir. Ainda que depois ela não consiga pagar. É muito lógico, né? Agora, isso é um enunciado, não é lei, não é vinculante, não é obrigatório, nada. Isso é um enunciado de um evento sério, diga-se de sério. Eu mandei vários enunciados, nunca fui, tá? Nunca foi aprovado. Você vê que é sério mesmo, né? Isso não entra qualquer um, não. Mas é muito lógico para mim. Se o indeferimento puder gerar uma circunstância irreversível, a reversibilidade para o deferimento tem que ser relativizada. Que loucura, né? E no mesmo sentido, aqui, beleza, o FPPC e o ENFAM. Aí ganha corpo, né? Bom, nós temos 3 eventos que envolvem juízes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, estaduais da União, todo mundo está ali.
professores, doutrinadores, etc. Tal. E esses 3 eventos editam mais ou menos no mesmo sentido enunciados, pelo amor de Deus, o juiz, não é possível. Né? Julgador, vamos ler. Né? Me parece muito lógico, não sei se vocês concordam. Bom, se eu indeferir, a pessoa morre. Eu sei que é irreversível, mas se eu indeferir, a pessoa vai morrer. Né? Fornecimento de medicamento para um recém-nascido que veio com leucemia. Se eu não der o medicamento, vai morrer. Eu não consigo dormir com isso. Eu entendo que tem direito. Eu defiro. Ah, mas é irreversível. Tá aí. Tem que pensar a letra de lei. Ou seja, eu estou motivando vocês a requererem, mesmo que seja uma medida irreversível, desde que o indeferimento acarrete também uma consequência irreversível. Eu estou representando uma pessoa que, acaso não obtenha a tutela provisória, vai encarar uma circunstância de fato muito pior. Danosa e irreversível. Portanto, relativize a questão do requisito da lei. Lembrando que esse requisito é só para tutela provisória de urgência antecipada. Tá? Que é, de fato, aquela que na escala de cognição tem que ser mais profunda. Eu estou tirando lá daqui a 10 anos e puxando para agora. O juiz está fazendo uma aposta, né? Rapaz, veja bem, analisando aqui os elementos do processo, eu entendo que, de fato, esses caras vão ganhar lá na frente. Pense numa partida de futebol. Às vezes o cara tá, o zagueiro e o goleiro tocando bola lá no fundo. Em 10 segundos sai um gol. E se tudo mudar no processo? Não sei, mas pro agora me parece que ele tem razão. É assim, infelizmente as coisas são assim, tá? Posso ir para frente? Vamos lá. Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Já falamos disso. Eu coloquei apenas aqui a lembrança e a remissão ao artigo 1059 do CPC, que remete lá à Lei 8437, que fala sobre as limitações de deferimento de tutela provisória sem a oitiva da Fazenda Pública, ou seja, liminarmente. E a gente não precisa ficar se preocupando muito com essas hipóteses. Eu não sei até que ponto a atuação de vocês vai muito em questões que envolvam a Fazenda Pública. Acho que até tem uma atuação boa. Mas sempre que envolver dinheiro, claro, né? É dinheiro do coletivo que sai para uma tutela individual. Né? É dinheiro que sai do erário. Então é um dinheiro rastreado. Sempre que envolver dinheiro tem limitação. João, e com relação aos particulares, não tem limitação nenhuma. Agora, em relação à Fazenda Pública, tem todas essas limitações aí, ó. Vedado ou deferido tutela provisória liminar nos casos que haja satisfação integral do objeto do processo. Por exemplo. Está lá. Lei 8437 de 92. E a Lei do Mandado de Segurança também. Está lá. Então, assim. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Eu falei para vocês lá no começo, as cautelares típicas não existem mais. Isso aí, sabe o que é isso aqui? Saudosismo. O pessoal falou assim, mas eu gosto tanto da busca e apreensão, eu gosto tanto do arresto. Pronto, vai, bota aí num artigo desse aí qualquer, que elas existem, mas não tem mais procedimento apartado. Tá? Não tem. É simples, está aí, mas ela fala logo depois, isso é um rol exemplificativo, em qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Palavra estranha, né? Asseguração. Para assegurar o direito. Qualquer outra medida. Assim, ampliou, não tem limitação nenhuma. Qualquer outra medida, eu não preciso pedir especificamente um arresto, um arrolamento. Indisponibilidade de bens e arrolamento é a mesma coisa, se você for parar para ver. De que me adianta só arrolar? Só dizer, ele tem isso, isso e isso. Sim. Saber eu já sabia, sim. Eu vou fazer o que com isso? Né? Uma cautelar para arrolamento de bens. Mas utilizavam. Acabou, não tem mais. Cautelar típica não existe mais. Isso não é cautelar típica não, professor? É porque faz uma remessa histórica. Mas não tem mais procedimento próprio, não é mais apartado, não é mais uma cautelar antecedente como era antes. Mudou o sistema, tá? Não precisava ter mencionado elas ali.
Poderia ser assim, ó, a tutela de urgência e natureza cautelar pode ser efetivada por qualquer medida idônea que assegure o direito. Tá bom? Depois eu vou mandar para vocês isso tudo, tá? Principalmente essa parte de cima aqui. O pessoal que lida com a fazenda pública. Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, sentença que não confirma a tutela provisória, pode gerar responsabilização. Se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. O que são os meios necessários para a citação no prazo de 5 dias? Se o próprio CPC, lá no 319, me parece que parágrafo 3º, autoriza você a dizer, juiz, eu não tenho os elementos da qualificação do réu, por favor, use a estrutura do judiciário para conseguir. Ou seja, basta você fazer uma remessa. O inciso 2, você coloca do lado assim, ó, 319, parágrafo 3º. O que são os elementos para viabilizar a citação? Bom, ou eu tenho a qualificação completa do cara, que é o máximo que eu posso fazer. Eu posso mandar uma carta para ele, uma intimação para o advogado dele, tutela provisória, em caráter antecedente, não vai rolar. Assim, é você dar a qualificação completa do cara, ou é você, alternativa, subsidiariamente, formular o requerimento de que o juízo possa conseguir esses dados. Perdão. Então, esse 302, inciso 2, ele é um pouco confuso, a aplicabilidade dele é um pouco difícil. Bom, é muito fácil preencher os requisitos para viabilizar a citação. É fornecer as informações que eu tenho e pedir que as que eu não tenho, o juízo consiga. Infoajude. Não sei, se vire. Oficie. Eu não tenho e eu não posso me valer de autotutela para conseguir a ação de direito material. Quem pode é você, que é o Estado. Está sanado. Eu dei todos os elementos que eu tinha. E o juiz fala assim, ó, você não me deu em 5 dias os elementos necessários. Você queria que eu fizesse mais o quê? Eu já dei a qualificação. Eu pedi que o que eu não tiver, e de fato eu não tenho, que o senhor providencie, porque o código me permite fazer isso. O que mais eu posso fazer? Ou seja, colocar lá no modelo de petição inicial para qualquer coisa, sempre que você for pedir uma tutela provisória antecipada, sendo antecedente ou não, tomar um gole de água. Sendo ela antecedente ou não, você coloca lá assim, ó, toda a qualificação que você puder, mas lá embaixo você coloca, ó, juiz, eventualmente, se entender que tem algum dado que não está aqui preenchido, é porque eu não consegui mesmo, providencia aí. Eu não posso fazer mais nada que isso. Vocês aqui da Defensoria, me tirem essa curiosidade, vocês têm um sistema de rastreamento de dados efetivo? Se a parte não fornecer para vocês, vocês conseguem? Vocês só precisam para o juiz, né? Pois é. Joga no Google, né? Sei lá, João. Deixa eu ver o que eu acho desse sacana aqui. João liberado. Deixa eu botar aqui. Aí sai lá, escavador, sei lá o quê. É o máximo que eu posso fazer. Eu não tenho uma empresa de rastreamento de CPF, pá. Né? Inciso 3. Assim, quer dizer, a parte responde pelo prejuízo se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Qualquer hipótese em que a medida seja cessada pode gerar responsabilização. Poderá gerar. Objetiva, tá? E por último, se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição. Aí é a maldade, né? Isso acontece muito com o consumidor. Né? O direito da parte caduca, e ainda assim ela entra com ação, formando um bocado de requerimento e às vezes consegue uma tutela provisória. Aí chega uma sentença ou até mesmo em sede de turma recursal, reconhece a decadência. E aí? Às vezes o proveito econômico envolvido é altíssimo. E a empresa ré, que tomou a pancada da tutela provisória no começo do processo, despendeu uma grana pesada ao longo do processo. Liquidação nos mesmos autos, parágrafo único, e a parte que se beneficiava da tutela provisória vai ter que reembolsar. Vai ter que reembolsar. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Esse sempre que possível é de lascar, né?
Alimentos. Eu estava com um processo de adoção todo doido lá. Me separei da mulher que eu estava na época. Nunca nem vi o menino. Mas na época, como eu estava assim, pô, vamos lá, vamos agilizar isso aqui, foi arbitrado um valor para eu pagar a título de alimentos. E eu venho pagando. 2, 3, 4 anos. Eu tinha um caso idêntico a esse. 2, 3, 4, 5 anos pagando. Entrei com essa oneração, demorou. Quando chegou lá na frente, reconheceram que de fato eu nunca tinha tido contato com o menino e que eram indevidos os alimentos que eu estava pagando. E descontavam inclusive na minha folha de pagamento. E aí? Eu vou virar para o representante do menor e falar me pague? Eu vou virar para o menor e vou falar me pague? Eu vou virar para o Estado e vou falar me devolva? Sempre que possível, não dá. Não dá. Alimentos não dá. É sério, alimentos não dá. Eu me bato com isso o tempo todo. Toda vez que eu dou uma aula falando disso, eu procuro alguém que diga assim, professor, alimentos dá sim. Não dá. Se você paga alimentos e não seria devedor, seja por qualquer motivo, bote a mão na sua cabeça e aceite. Você não vai ver esse dinheiro de novo. Não dá, né? Não dá. Ah, João, e se for alimentos, se forem alimentos para alguém que não é menor? Aquele conceito amplo de alimentos para um filho que está na faculdade, mas que mora com a mãe, enfim. Alguma coisa nesse sentido. Depois você comprova que ele não precisava, porque ele tinha uma fonte de renda própria. Devolve? Dá para brigar, né? Será? Se chegar um cidadão desse aí e falar assim, ó, defensora, meu menino me deu um golpe. Me tomou mais de 100 mil reais. Imagine. Me tomou um dinheiro louco e depois eu descobri que ele tinha ganhado na Mega Sena, que era milionário. Ele me passou a perna. Eu que vou pedir para ele alimentos. Estou desempregado hoje em dia. E aí? Mas e o dinheiro que ele pagou? Eu tô só provocando vocês. Eu também acho que não deve não, gente. Tô só provocando para ver se a gente consegue. Eu quase convenci minha amiga ali. Como é seu nome? Tá vendo? Quase te convenci. Faltou pouco. Ela é protetora dos réus. Tá vendo? Mas tem que ser também. Também? Mas tem que ter, né? Tem que ter. Tem que proteger alguém, né? Protegendo alguém tá tudo certo. Não, é verdade, é verdade. Eu sempre digo que, assim, enquanto eu tô dormindo tranquilo, eu protejo quem me paga mais. Enquanto eu tô dormindo tranquilo. Se começar a incomodar aquele sensor do Homem-Aranha, aquele negócio bate aqui, eu falo, vou não, viu? Vou não. O cara marca a reunião, pelo tom às vezes, o cara fala comigo, eu já nem vou. Às vezes eu sei que o cara é rico, que eu vou meter uma facada, ele vai pagar. Eu nem vou. Juro pra vocês. Nem vou, porque é o cliente tóxico, né? É o cara âncora, né? O cara que... Eu falo o cara, mas pode ser pessoa jurídica, pode ser o que for. Né? Então, assim, enquanto não tira meu sono, quem paga mais tá tranquilo. Né? Dentro de uma ética, claro, né? Óbvio que tem limitações aí. Ninguém é santo, mas também ninguém tá matando ninguém na rua, né? Mas eu imagino pra vocês deve ser até mais difícil, né? Porque chega aí, você vai virar, não vou atender esse canalha. O cara é um canalha, tô vendo que ele é um canalha, assim. Respira fundo, né? Mas dá pra dar uma lição de moral, né? O senhor se respeite. Não dá, não? Eles me ligam, que eu venho e dou. Aí quando ele reclamar, um tal do defensor João, a pessoa, mas não tem nenhum João aqui, não. Imagine. João Liberato, não tem nenhum defensor João Liberato aqui. Foi alguém que tava passando. Hã? Tá vendo você e eu falando aqui um bocado de besteira. Vamos lá, vamos caminhar. Coloquei aqui nesse sentido, 499, enunciado 499 do FPPC. Efetivada a tutela de urgência e posteriormente sendo o processo extinto sem resolução do mérito e sem estabilização da tutela, será possível a fase de liquidação para fins de responsabilização civil do requerente da medida e apuração de danos. Ou seja, efetivada a tutela de urgência e posteriormente sendo o processo extinto sem resolução do mérito e sem estabilização da tutela. Eles tentaram fazer uma limitação, né? Eles tentaram fazer uma limitação. A lei não fala isso.
A lei não diz isso, a lei é mais ampla. Mas, como um enunciado interpretativo, é válido. Ok? Eu não concordo, não. Tranquilo? Para mim, cabe em qualquer circunstância, desde que possível, nos termos da lei. Agora, tem que analisar o caso a caso. Né? Certo é o seguinte. Qual é o elemento aqui principal? Proferida uma tutela provisória, não confirmada por qualquer motivo, proferida uma tutela não confirmada, tendo gerado prejuízo, liquidação nos próprios autos em prol da celeridade e a responsabilização objetiva. Posso dar um agente complicador para vocês? O STJ e o STF têm posicionamentos absolutamente contrários sobre o tema. Tudo bem que o STF ele se vincula mais a matérias previdenciárias, algumas coisas contra o Estado. E o STJ não, é infraconstitucional, ele tem lá alguma coisa mais do nosso dia a dia. Mas tem posicionamento contrário. Tem posicionamento contrário. O STJ, ele é mais ou menos no sentido de que é muito difícil você não atribuir a responsabilização. Ou seja, para o STJ, no mais das vezes, você tem que responsabilizar. Para o STF, não. O STF fala assim, porra, não, mas ele estava de boa fé, e se estava de boa fé, não tem que devolver. Então, assim, depois eu vou passar os julgados para vocês, eu não coloquei no slide, dei um errinho, eu verifiquei só depois que eu tinha colocado ali, mas eu vou passar para vocês, tem vários julgados em um sentido e em outro, tá? O STJ e o STF, eles vão em sentido contrário. Beleza? O que é que eu acho que a lei nos diz para bater um martelo sobre o tema? A lei nos diz com clareza que sempre que for possível e tiver gerado prejuízo, haverá responsabilização. Professor, o senhor já viu acontecer? João, você já viu acontecer? Não. Eu ainda não trabalhei em nenhum caso e nem tomei consciência de um caso que tenha repercussão em que alguém tenha sido realmente responsabilizado. Mas deve ser uma deficiência minha, porque a previsão é muito boa. A previsão é muito boa. Bom, se eu defino uma tutela provisória, não é uma tutela definitiva, é uma tutela provisória, e essa tutela provisória gera prejuízo, que a parte que se beneficiou disso, arque. Não é isso? E que a parte que se prejudicou, receba, porque não deveria ter sido prejudicada. Seja por um aspecto formal, ou seja por questões de direito, de mérito. Né? Certo é que há um prejuízo, esse prejuízo não pode ser suportado. Litigar é caro. Litigar é caro. Não é barato. Estar na justiça é caro porque a gente tem custo com tudo. Fora os custos objetivos para distribuição, perícia, pagar advogado, você tem tempo. Né? Desvio produtivo, atenção, combustível. Então, assim, litigar é muito caro. A maioria das ações de juizado aqui na Bahia, de consumidor, são antieconômicas. A maioria. A maioria dá aqueles 3 mil reais, que eu chamo de 3 mil reais baratinho, para tapear uma parte e a outra. A maioria é antieconômica. Chegou ao ponto de, por exemplo, e eu vou dizer o nome da empresa, a Passaredo nem se defendia. Era uma indústria, era algo assim, tão bem pensado, era um sistema lógico, coeso. Falava assim, eu não preciso de advogado, eu vou tomar uma condenação máxima de 3 mil reais e eu não preciso mudar minha política interna. Eu continuo fazendo exatamente as mesmas coisas que eu faço. Dane-se o acesso à justiça, dane-se o sistema do judiciário. Se me traz lucro, meu amigo, o problema é de vocês, amigos. Então, assim, chegava ao absurdo de não ter advogado, porque eles sabiam que as condenações eram baixas. Vá fazer isso nos Estados Unidos, você tomar 3 milhões na primeira condenação logo de cara. Nunca mais muda a política interna na hora. Eles vão contratar advogado, não é para se defender, não. É para fazer workshop para mudar a postura interna da empresa. Mas no Brasil, não. Tá? Então, houve prejuízo, eu sou pela responsabilização. Tá? E não é do advogado, não é do juiz, não é do Estado. É da parte. É da parte. Porque jurisdição é agir em substituição à parte. O Estado fala assim, eu vou resolver. Agora, se você acha que tem um direito, você está indo arriscando. Eu posso ter o maior direito do mundo no mundo dos fatos. No mundo do processo, se eu não demonstrar que eu tenho razão até o final, depois o resultado que volta para o mundo dos fatos me vai ser prejudicial. Então, se eu tinha direito aqui, pode ser que mais à frente, tentando exercer esse direito, eu passe a não ter direito com a declaração imutável disso. É essa consciência que quem vai procurar o judiciário tem que ter. Você podia até ter direito,
A partir do momento que você não conseguiu provar, você passou a não ter direito e de forma imutável. Você passou a não ter direito para o resto da sua vida. Esse é o problema. Vamos pra frente. Tudo bem? Até aí? Bom. Ok. Quanto tempo nós temos só para me programar? 5. Vamos até as 18 horas hoje, viu, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou passar isso aqui. E esse foi o caso, para não ficar para a gente não se prejudicar. Na próxima aula eu assumo disso aqui, tá? Mas o que é que vai acontecer? Eu estou aqui observando que não temos homens aqui nessa sala, salvo meus amigos ali, etc. Então isso confirma uma tese muito boa, muito bacana, e até pelo nosso passado recente, o Dia da Mulher, e que eu até as parabenizo, assim, com um certo atraso, mas não as conhecia. É uma tese que eu tenho de que, primeiro, as mulheres vão dominar o mundo, isso é fato. Mas, segundo, é que as mulheres se dedicam muito mais ao direito do que os homens. Muito mais. São melhores profissionais e se dedicam muito mais. Quer dizer, há uma distância abissal. No entanto, o holofote está nos homens. Quer dizer, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, só esse raciocínio que eu tinha que falar. Vamos virar, né? Essa mesa. Tá na hora. E agradeço a vocês pela atenção, estarem aqui no dia de chuva, etc, tal, etc, tal, etc, tal. Bom, para a gente não quebrar o raciocínio, eu falaria agora, artigo 303 até o 310, sobre tutelas em caráter antecedente. Mas é só o procedimento, tá? Não tem muita coisa, é procedimento. Então, na próxima aula que eu tiver aqui, eu acho que é abril, a gente retoma desse ponto, tá bom? Bom, como já deu a hora, e eu dou aula agora na Rui Barbosa também, agradeço muito a atenção de vocês. Para mim foi um prazer verdadeiro, não é brincadeira. Admiro demais a atividade de vocês, da Defensoria Pública, e espero, sinceramente, que esteja contribuindo um pouquinho. Foi um prazer estar aqui, de verdade. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde, viu? Obrigado.